Vamos aqui dar início à segunda parte desse, desse programa, né, que é sobre a teoria freudiana, cujo tema estava oculto. A análise apresenta o inconsciente. A base desse o livro, né, a bibliografia utilizada para esse programa, foram dois livros. O primeiro é Freud, Viagens às Profundezas do Eu, da editora Salvat, cujo autor é o Marc Pepiol Marty, de 2015. O segundo livro é o 12 lições sobre Freud e Lacan, Pontes Editores, e o autor é o Geraldino Alves Ferreira Neto, quinta edição de 2017. Certo, pessoal? Então, aí no primeiro momento, a gente falou bastante sobre os motivos e as razões pelas quais o Freud afrontou toda aquela teoria de que o homem podia resolver os seus problemas por meio da razão, né? E ele diz que não, nada disso, vocês estão equivocados. A razão, quem é a razão perto do inconsciente, perto do isso, né? Então o homem ele é guiado, ele é dirigido, ele é governado, ele é conduzido pelo inconsciente, até porque o eu ele também tem uma parcela inconsciente, né? O supereu tem uma parcela inconsciente e o isso ele é todo inconsciente, né? Então vamos dar sequência, né, a essa teoria freudiana, onde ele apresenta para nós o inconsciente e junto com isso surgem novas ideias sobre a psicanálise, o comportamento humano, tanto individual como coletivo, né? Então ele vai estruturar a mente humana. Ele é o primeiro cara a fazer isso, né? E ele, para fazer isso, estrutura em dois tempos. E esses dois tempos ele denomina o primeiro tempo de primeira tópica e depois segunda tópica. Tópica quer dizer topos, em grego, que significa lugar, né? Então ele para situar a ideia de inconsciente, ele coloca isso nessas tópicas, né, nesse lugar, né, onde havia, no primeiro momento, essa distribuição de inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele apresenta a segunda tópica, onde ele vai dizer que essa localização ela se distribuía dessa maneira, né? Com isso, eu e supereu, né? Como eu já disse em outras traduções, id, ego e superego, né? Mas aqui a gente vai falar isso no lugar de id. Isso no lugar de id. Id não é nada, isso é tudo. E aí o Freud, ele dá um exemplo para a gente ter uma ideia de como essa coisa funciona na mente humana, com o eu, com o inconsciente, com essa barreira que, de censura e tal, né? E aí ele vai supor que existe um palestrante, né, tal, um conferencista, tudo obviamente, né, imaginário, uma suposição. E aí esse palestrante interage, né, argumenta ali com as pessoas, né, conscientemente, de forma responsável e tal, né, vai falando ali da sua palestra com segurança, né? E para ele esse palestrante vai representar a voz do eu consciente. E aí depois vamos imaginar, né, que na sala tem uma pessoa ali na plateia que é da bagunça, né, cara? Fala alto, brinca, e com toda essa falação, gesticulação, tal, brincadeira, fala alto e entre outras coisas mais, ele acaba distraindo o palestrante, ele faz com que o cara perca a atenção, né? E
provoca, tal, né, com as brincadeiras dele e tal. E ele faz com que o cara se distraia, o palestrante se distrai, né? Então tem lá o palestrante que está lá todo sério fazendo sua palestra, que representa a voz do eu consciente, né? E aí tem esse figura na plateia que vamos chamar de elemento perturbador. E esse cara vai simbolizar o trauma. Então aqui a gente tem o trauma e tem o eu consciente. Palestrante, eu consciente, elemento perturbador, trauma. E aí, mesmo com toda essa bagunça, o palestrante vai tentar continuar ali o trabalho dele, né? Só que tem um grupo de pessoas que estão lá na plateia e não consegue prestar atenção, né? Eles tentam, de alguma maneira, fazer com que esse camarada que está perturbando fique quieto. Ah, e aí eles pedem, né, para esse perturbador dar um tempo, né? Ah, e aí eles também começam a imaginar a possibilidade de expulsar, até com violência, esse cara, né, expulsar ele da sala. E de repente ficar ali fazendo uma segurança na sala, na porta, né? Coloca ele para fora e fica ali na porta de prontidão para que ele não entre, né? E esse para fora vai representar aqui o inconsciente, né? Então você pega o elemento perturbador que está ali atormentando o eu consciente e coloca ele para fora, no inconsciente, né? E esse grupo de pessoas ali que estão protegendo a porta, a gente pode chamar de mecanismos de defesa. Só que, mesmo lá fora, no inconsciente, esse elemento perturbador continuava atrapalhando, cara, a palestra. Porque ele falava alto, ria, gritava, debochava, provocava. E o palestrante continuava se incomodando. Ou seja, né, mesmo que esse perturbador fique lá fora, do lado de fora, no inconsciente, ele continua a ter uma força capaz de perturbar e decidir o destino desse eu consciente. Não sei se ficou claro, mas vamos tentar clarear aqui a parada. Só um minutinho. Para arrematar o cafezinho. Bom, aí, como é que a gente pode tentar esmiuçar essa história? O analista faz o papel do organizador da conferência, certo? Ele é ali o mediador e vai, de repente, permitir, né, que esse elemento perturbador, o trauma, que foi expulso da sala, para fora da sala, para o inconsciente, possa regressar à sala, certo? Sem provocar nenhuma alteração. Fica na sua, cara. Fica na moral. Deixa o negócio acontecer. Deixa a palestra rolar, cara. Continuar. Entra e fica quietinho. Né? Aí ele vai, com o jeitinho dele, né? Esse mediador, que no caso seria o analista, tentar resolver ou pacificar esse conflito interno, o trauma, através da palavra, do raciocínio, né? Que seria o fim que todo psicanalista busca, né? O consciente, ele se vê obrigado a se proteger de alguma vivência traumática, de uma situação frustrante, ou uma situação que foi dolorosa demais, vivida na infância, lá com a sua família. O eu faz o máximo possível para se defender. Na maioria dos casos, a melhor saída parece ser enterrar nas profundezas do inconsciente, soterrar. Mesmo nas profundezas do inconsciente,
ela vai perturbar o eu consciente. Né? Lembra o exemplo que o Freud acabou de dar para a gente, do palestrante, do elemento perturbador, do cara que coloca ele para fora, aí coloca para dentro de novo, aí lá fora o cara continua perturbando, né? Então, mesmo, né, nessa situação onde você enterra nas profundezas do inconsciente, mesmo lá, ele vem disfarçado de sintoma. O analista é que vai perceber esse disfarce, né? Esse sintoma, e vai, a partir dali, apresentar, por meio da técnica, uma maneira de dar um encaminhamento mais adequado para tudo isso. A segunda ideia do Freud sobre a organização da mente, que é isso, eu e supereu, vem depois de uns 20 anos. Ele chama de segunda tópica, né? Vem depois de uns 20 anos. Vem de uma maneira mais detalhada, né? Sobre a estrutura da mente humana. Por outro lado, também acaba sendo complexa, né? Na primeira tópica, a estrutura, como eu já disse, era inconsciente, pré-consciente e consciente. O indivíduo tinha um trauma com origem na infância, esse trauma era reprimido, mesmo reprimido, foi como a gente viu, vivia fazendo barulho no consciente. Em primeiro lugar, para todos os analistas e analisandos e analisandas, é imprescindível, fundamental, necessário, quase que a regra básica, considerar a existência do isso. O isso ocupa o lugar do inconsciente nessa segunda forma de estruturar a mente humana. Sem o inconsciente, sem o isso na análise, não tem análise. A análise se dá por meio da fala, se dá o elemento principal numa análise é a fala do analisando, não é a fala do analista. O analista fala aqui, ó, programa, né? Depois de estudar um material, vem aqui e fala, pessoal, tá assim, segunda tópica, primeira tópica, inconsciente, consciente, pré-consciente, blá, blá, blá. Beleza, cara, aqui é o meu lugar de fala, né? Onde eu posso falar. Agora, na análise, o analista não fala, quem fala é o analisando, a analisanda. Esse é o combustível da análise. Quem quer buscar ajuda, melhorar, mudar, crescer e viver e busca uma psicanálise, fala, cara, fala. Lembra do sonho, dá um jeito, se vira, mas fale. Essa é a forma que o analista pode te ajudar. Então, nessa nova estruturação da mente, o inconsciente, né, ou isso, também se expande para o eu e para o supereu. Ou o supereu e o eu acaba tendo uma parte no isso, no inconsciente. O isso é uma região que é pulsional. É pulsão, é força, impulso, dínamo. Ela se situa entre o físico, somático e o psíquico. Entre a dimensão corporal e mental do indivíduo. Pulsão é humano, não é instinto animal. Freud acreditava que havia duas pulsões distintas nisso, e em conflito permanente. Uma pulsão erótica, de Eros, e uma pulsão de Thanatos, ou pulsão de vida, que busca o crescimento e a expansão do organismo, e uma pulsão de morte, que se dirige no sentido contrário à vida, a inatividade própria da vida inorgânica,
deitado em berço esplêndido, esperando a morte chegar. Tenho falado bastante sobre pulsão de vida e pulsão de morte nas minhas análises. A ânsia da autoconservação, o desejo amoroso, sexual, ou mesmo tendências de autoestima ou narcisismo, são manifestações da pulsão de vida. Já as tendências agressivas, destrutivas, que surgem nos comportamentos extremos, como masoquismo, sadismo, autodestruição, que se manifestam no próprio sentimento de culpa ou na melancolia, seriam expressões de Thanatos, pulsão de morte. Eros e Thanatos são partes móveis em uma sequência contínua, ou como duas faces de uma mesma moeda. O amor e ódio acontecem, às vezes, de forma conjunta e indiscernível. Às vezes não dá para você saber se é amor ou se é ódio, ou se é ódio ou amor em relação a uma pessoa. Freud vai chamar isso de ambivalência afetiva, sentimentos eróticos carregados de agressividade, ou formas de violência saturadas de sensualidade. Isso a gente tem em relação à mãe, em relação ao pai. E pasmem, e preste atenção nisso, que isso vai ser muito importante para a sua vida. Ambas as pulsões buscam o mesmo objetivo. Qual é? A plena realização ou satisfação. Água. Água para quem tem sede. Quando a gente tem sede, é um desejo, né? A gente bebe água, como eu estou fazendo, e sacia a sede, só que ela não acaba, né? Logo volta a gente quer beber mais água. Olha como é o desejo, né? Ele nunca acaba, ele não tem fim. Enquanto você estiver vivo, você vai beber água a vida toda. Imagine a quantidade de outros desejos que a gente tem. E o Freud, ele vai dizer que o nosso isso é regido pelo princípio de prazer. O isso busca sem cessar o gozo, que vem da percepção ou da descarga de energia psíquica acumulada, a do desejo. O objeto ou o destino dessas pulsões pode ser os mais variados. Pode querer possuir ou destruir o objeto. Possuir ou destruir o objeto está ligado lá à pulsão de vida e à pulsão de morte. Mas a finalidade será sempre a satisfação do desejo inconsciente. O eu não existe quando a criança nasce. O bebê é puro isso, é puro inconsciente, é puro desejo. É um poço sem fundo de pulsões de Eros e Thanatos, buscando a todo momento a sua satisfação, o seu prazer. Quando um bebê é contrariado, o que ele faz? Ele responde com uma fúria e um ódio sem o menor controle. Uma representação das pulsões de vida e morte. O eu vai surgindo no bebê a partir da interação da criança com o mundo, a partir das frustrações que vai se apresentando no seu dia a dia. Uma bronca do pai, da mãe, não pode, às vezes a própria realidade vai mostrar os limites para essa criança. Um copo de leite quente ou água quente que ele acaba derrubando ou colocando o dedo dentro e se queima. Um arranhão do gato, quando ele puxa o rabo do gato, ou puxa o pelo, ou o cachorro, o choque na tomada. Tudo isso vai abrindo ali e despertando, né, os caminhos para a razão desse jovem que se inicia na vida. Então esse eu vai
acabando de chegar, né? Com isso, ele vai tentando impedir todos os desejos que surgem do isso. Se o princípio que rege, né, o isso é o princípio do prazer, o eu vai ser regido pelo princípio de realidade. Então, o objetivo é a própria preservação. Ele vai lutar para conservar a integridade contra essas poderosas e desagregadoras forças que provêm do isso. Então, nessa segunda tópica, neste segundo momento onde o Freud apresenta o funcionamento do aparelho psíquico, ele traz essa nova teoria, onde o eu e o supereu transitam dinamicamente pelo inconsciente. Em 1923, o eu e o isso, que é um texto do Freud, ele vai falar que o supereu surge do complexo de Édipo, ele é um herdeiro desse complexo. O supereu é o tribunal interior de cada um de nós. Ele observa, controla as ações do eu. É como se o nosso eu tivesse um modelo ideal, um padrão. Um ideal do eu. Escuta isso. A ser seguido, e se houver um desvio, o indivíduo se sente culpado ou inferiorizado. O padrão é alto, meu irmão. A régua é barato é louco, é alta. E aí o Freud também apresenta ali a sua ideia, o seu conceito sobre a sexualidade. Ele tinha essa ideia da sexualidade de uma forma muito mais abrangente do que a única e exclusiva apresentada por outras pessoas mais caretas, que era genital, ou que tivesse como única finalidade a transa para a reprodução, o sexo para a reprodução. Sexo, a teoria da sexualidade, ela vai muito além dessa ideia de transar para reproduzir. Aí as duas tópicas apresentadas, né, do funcionamento psíquico, ela vai mostrar claramente que os indivíduos são guiados pelo inconsciente, pelo isso, que tem uma força que determina a ação do eu. Ela sobrepõe. E esse domínio a gente pode chamar de sexualidade. De acordo com a psicanálise freudiana, a sexualidade é a origem das neuroses. Por trás dos comportamentos neuróticos dos pacientes, o Freud percebia, sem nenhuma exceção, algum aspecto que envolvia sexo, seja reprimido ou um desejo não realizado. E não é só o Freud em 1910, 15, 17, 1898, 1901. Nossa, quanto tempo, né? Que antigo. Não, hoje ainda é assim. Hoje eu já atendi 4 pessoas e gravei as 2 partes desse programa, e as 4 pessoas entraram nesse assunto. Tanto de reprimir quanto de desejo não realizado. Então, para ele, essa ideia do sexo, né, reprimido, um desejo não realizado, era o grande mote para a neurose, né? Ou além disso, né, uma experiência traumática, uma frustração, que também estava por trás do comportamento neurótico dos analisandos. Então, o núcleo central da psicanálise freudiana é a sexualidade, reprimida ou desejada, que não foi realizada, não atingiu o seu alvo. Né? E a sexualidade
Ela pode explicar o comportamento humano, inclusive das pessoas que não são neuróticas. Os ditos são, ou sãs. A libido, né, ela ocupa um lugar central na teoria da sexualidade. Freud foi buscar esse termo na tradição latina, que significa desejo ou ânsia. Um desejo desenfreado. Para Freud, a libido era uma força, uma energia de caráter sexual. Por exemplo, uma determinada relação de amizade, a paixão pela arte, algum campo do saber, você se concentra, foca para estudar aquilo, a dependência do trabalho e tantas outras coisas. Deviam compreender-se como manifestações disfarçadas de libido, ou seja, sublimações de realizações secundárias e parciais socialmente aceitas. A libido é o alimento e motor da sexualidade humana. Ela está a meio caminho do mental e somático. Se um corpo estava dotado de mais libido, a sua excitação e o seu apetite sexual eram maiores. Manifestava-se a flor da pele. Quantas vezes você ouviu pessoa dizer isso? Você, eu sei que nunca disse, nem eu, mas a gente já ouviu as pessoas dizerem que, nossa, eu estou com apetite, o tesão, meu apetite está à flor da pele, meu tesão está à flor da pele. Então, se a carga era baixa, né, dessa libido, baixava o desejo e o comportamento das pessoas ficava mais para baixo, tal, mais apático. Tal. E, por outro lado, nem todo mundo tem a mesma carga libidinal. Inclusive, ela varia com a idade. Bom, aí o Freud dizia que a libido, né, ela dá os primeiros sinais a partir dos 4 primeiros anos de vida do bebê, né? E ela vai se manifestar tanto na fase oral, fase anal, fase fálica, né? Juntamente com isso, o desenvolvimento sexual infantil, ele vai ser determinante na formação do caráter do adulto. E em alguns indivíduos surgem práticas sexuais consideradas perversas, aberrantes ou diversos tipos de perturbações mentais, como a neurose, por exemplo. O desejo humano não tem fim. Já disse isso e volto a repetir. E aí, essa teoria da sexualidade do Freud fez com que ele chegasse ao ponto de ser acusado de pansexualismo. Para ele, quase tudo se reduzia a sexo. A natureza humana obedece às pulsões, né, de origem sexual. Elas aparecem disfarçadas, né? Por exemplo, a amizade, a criação artística, como eu já falei. Assim como ela está por trás, na origem de todas as psicopatologias, especialmente nas neuroses. Freud também percebe, né, que nas crianças, né, nos bebês, já havia uma presença de eros. Obviamente, não essa sexualidade como do adulto, né, erotizada em tudo. Mas as crianças não estavam isentas da dinâmica pulsional de caráter sexual que rege a vida do adulto. Na infância era bem determinante. O caráter do adulto se dava nesse primeiro momento da infância, a partir da forma como ela, a criança, e o ambiente onde ela vivia faziam a gestão desses impulsos. A base do caráter do adulto, ela se estabelece na criança aos 3 anos.
É a mamãe que cuida, a mamãe que limpa, veste, alimenta, dá banho, põe talquinho, limpa cocô, troca a fralda, vai passear de carrinho, põe pra dormir, dá beijinho, fala que é lindo. Por essas e outras, né, a mãe se torna o principal objeto de desejo da criança. O primeiro amor de toda criança. A criança se apaixona pela mãe. Ela vai querer dormir com a mãe. Ela vai querer tirar o papai da cama para ficar com a mamãe. Estou falando do menino. Já o pai é visto como o cara que censura, que corta, que gera as regras, as leis ali da casa, tal. É um censurador que vai botar um limite no desejo dessa criança. O pai limita o desejo. Com isso, o bebê passa a ter ódio desse papai pagador de regra. E o Freud foi pensando tendo essas ideias a partir da própria experiência dele. Né? Para as meninas, ele acreditava que se daria da mesma forma, só que o objeto de amor era o pai. O Jung foi um dos caras que acabou se aprofundando na teoria com as meninas a partir do complexo de Electra. É uma tragédia grega de Sófocles. Electra, ela aguarda o retorno do irmão Orestes para vingar a morte por assassinato do pai, morto pela mãe e o amante da mamãe. Ou seja, menino ou menina, os desejos de amor e ódio serão direcionados a uma relação mais calorosa, consciente e madura com os pais. O menino vai desenvolvendo-se, compreende aos poucos qual o seu papel na família e qual a relação ele deve manter com a mãe. Para Freud, com a mãe é sempre a fonte de ternura, e com o pai a fonte de dever. Ai, ai. As consequências desses complexos, né? Se tudo correr dentro dos limites, será um super-eu que estará sempre ao seu lado, ou dentro, né, na verdade. E o super-eu não é simplesmente racional. Ele também é inconsciente. Ele também, como a gente viu recentemente aqui, um pouquinho antes, que tanto o eu quanto o super-eu, ele também transita pelo inconsciente. A criança interioriza essas normas e essas proibições que o pai impôs sobre ela. Esse super-eu, ele faz a função do pai e vai apresentar restrição, proibição, repressão aos desejos que essa pessoa tiver. A neurose, ela surge deste conflito interno. Por um lado, os meninos desejam uma relação de amor com a mãe, mas a intensificação com as normas do pai faz com que o desejo desse garoto seja reprimido. Isso não quer dizer que o desejo some, e as consequências dessa insistência será um super-eu mais severo ainda. É isso aí. Bom, a psicanálise era uma forma de terapia para tratar os doentes de neurose. Em seguida se torna a metapsicologia, falando sobre a estrutura da mente humana, os fundamentos do comportamento humano, tudo determinado por instâncias inconscientes. Freud era um pesquisador incessante, ali por volta dos 70 anos ele ainda pesquisava, escrevia excelentes textos e artigos sobre o comportamento humano e coletivo. Ele desejava
e agia no sentido de saciar o impulso humano. Sua curiosidade intelectual faz com que ele interaja com a cultura, com a filosofia, com a história, com a mitologia, com a sociologia, com a arte. Ele vai buscar conhecimento em vários campos do saber social e humanístico, e vão surgindo novas ideias. Na primeira década do século XX, o Freud inicia um processo de interpretação da sociedade em seu conjunto, a partir da sua experiência com o indivíduo. Eros e Tânatos, libidos, processo de repressão ou supereu apareciam no contexto social. A partir dessas teorias freudianas, era possível compreender a evolução cultural da população, desde as origens até os dias atuais, considerando a evolução psíquica do indivíduo, desde o nascimento até a vida adulta. Então, a visão freudiana da sociedade e da cultura humana, ela está nos seguintes livros: Totem e Tabu, de 1913, Psicologia de Grupo e Análise do Ego, de 1921, O Mal-Estar na Civilização, de 1930. No mal-estar, existe a seguinte ideia: os homens desejam ser felizes, queremos realizar nosso ideal de felicidade. Viemos programados para isso. Tá lá no isso, no inconsciente, a parte mais profunda e original do nosso eu. Ele é governado pelo princípio de prazer. Desejamos esse gozo, esse contentamento, essa alegria. Desejamos uma vida sempre feliz, prazerosa, uma ideia hedonista da vida, a importância do prazer na vida do indivíduo. Essa é a ideia hedonista. Só que na realidade, a vida é dura, cara. É dura pra caramba. Dói, chega a doer. A oposição ao nosso prazer e felicidade é constante. A vida é dura, difícil, cruel, e as relações com as pessoas, na maioria das vezes, gera frustração e insatisfação. Não são só de fora que vêm os nossos opressores. Nossa própria natureza se encarrega de impor obstáculos. O corpo degenera e adoece, não temos domínio sobre a natureza e os relacionamentos são recheados de insatisfações, disputas, competições, entre outras coisas más. Sem falar no neoliberalismo, no capitalismo selvagem, todo o moralismo que vem se apresentando no mundo atual, inclusive por meio das religiões. Renunciar aos desejos pode se transformar em dor. Uma alternativa é a sublimação ou espiritualidade. Fugir da realidade por meio da espiritualidade ou as drogas, o álcool, tudo isso não nos livra da dor que é viver, já que a felicidade é um ideal impossível de atingir. Porém, nem tudo está perdido ou desiludido. Freud esclarece que todos os utensílios, máquinas, equipamentos, o caralho, que foi criado, que os homens construíram desde sempre, criaram durante a evolução cultural, esses equipamentos, esses maquinários, tudo isso, tornaram a vida mais fácil. A ciência, a tecnologia também contribui para um certo domínio da natureza. De certo modo, né, que se faz uso dos bens naturais para o bel prazer dos seres humanos. Por outro lado, todo esse progresso da ciência, da tecnologia, não dão um sentido completo à existência humana. A angústia, a frustração, a ansiedade continua na pauta do dia, continua nas clínicas. A cultura passa a ser a bola da vez, já que a ciência e a tecnologia
deram uma aparente acalmada nas dores. Freud define como cultura o conjunto de produções e instituições criadas pelo homem com o objetivo de obter proteção contra a natureza sem clemência, intolerante, inclemente, e de criar regras para as relações em sociedade, criar ferramentas básicas e o domínio de certos elementos da natureza, como o fogo, por exemplo. O homem não para, ele quer mais melhorar o domínio da natureza, quer ser poderoso, chefão, do domínio da natureza, alça para o voo para a beleza, a limpeza, a ordem. Então vem desde sempre nessa loucura, nessa vontade de sempre dominar e descobrir, dominar. Começa a dar passagem a novas ideias, alguma de caráter espiritual, filosófica, científica, até chegar nas jurídicas, tudo isso para formar as cidades, as repúblicas e tal, né? A ideia jurídica para regular as relações humanas, criar leis, normas, multas, punições. Mas sem violência bruta, a lei impõe os limites da segurança, sem violência e com pacifismo. Essa é a definição da cultura por Freud, que tudo foi criado para que a sociedade viva reprimida, mas que consiga ali estar junto, né? Então, ele diz o seguinte: regular as relações sociais é uma forma legal jurídica da lei, né? Jurídica no sentido de limitar as pulsões eróticas ou agressivas. Cultura é sinônimo de regra. Toda essa ideia de organização é regra, é superior, né? Inevitavelmente de repressão. Você deixa de desejar para poder ter um trabalho, ter amigos, ter casamento, ter contatos e tal. Porém, os indivíduos não se contentam com esse estilo de vida, logo se rebelam, reagem contra o impedimento. Mesmo diante de tudo isso, dessas leis, regras, normas e tudo mais, a gente vive num barril de pólvora, né? A gente percebe que o jogo de futebol acaba, sai briga de torcida, as campanhas políticas hoje em dia é uma guerra, a manifestação civil de paz pode virar também uma confusão tremenda. Então a agressividade ela é latente e aguarda um momento oportuno para se materializar. Essa pressão que a cultura exerce sobre a população, a civilização, ela é grande, forte, constante. Por isso, todos nós temos que aprender a renunciar, abrir mão de parte dos nossos desejos, das nossas pulsões, se quisermos viver em sociedade, com segurança, entre aspas, que a vida em sociedade oferece. Olha que beleza. Para os que não se rebelam, não se revoltam, serão cidadãos infelizes, frustrados em nome da sociedade. Então, quem não se revolta com tudo isso será um cara frustrado, cara, infeliz. Então, para viver em sociedade, você tem que reprimir desejo. A religião havia escolhido o meio mais nocivo para libertar o homem dessa asfixia existencial, já que exige o controle constante das pulsões através da repressão, da regressão e do engano, sob a falsa promessa de uma compensação no céu com Deus no paraíso. Pede para que você se abstenha de tudo que deseja no seu mais íntimo e profundo inconsciente, se possível negando ou desenterrando para sempre da sua vida, da sua consciência, todos esses desejos pecaminosos, a conscupiscência da carne. A religião exige dos seguidores um comportamento de criança. Isso é a regressão. Crianças boas e inocentes para alcançar o Salvador, o amor do Pai soberano. Freud dizia que o comportamento religioso é quase que o comportamento de um neurótico. A religião é uma espécie de neurose infantil coletiva. E aí, para encerrar, falta só mais 2 slides, né? Lá no livro O Futuro de uma Ilusão,
o Freud diz o seguinte: tais resíduos históricos ajudaram-nos a formar nossa concepção das doutrinas religiosas como relíquias neuróticas, sendo-nos já possível declarar que chegou provavelmente o momento de proceder nessa questão como no tratamento psicanalítico dos neuróticos, e substituir os resultados da repressão pelos de um labor mental racional, pelo trabalho mental racional, né? Então é só pensar um pouco que dá para mexer nesse negócio. Quanto à arte, Freud entendia que o mais importante dessa questão, né, como a sexual, era a sublimação. Para ele, as pulsões de caráter sexual, elas atravessam cada uma das fibras sensíveis do ser humano. Tanto é assim que o homem dificilmente consegue esquivar-se a essa realidade e a sua força tenaz. Alguns desses desejos do homem adulto podem manifestar-se, inclusive satisfazer-se abertamente, e outros às escondidas. Aí aqui tem uma outra questão que é dos artistas, né? Que eu acho importante, de todos os tempos, até da atualidade, né? Segundo Freud, eles canalizam esses impulsos libidinais através da arte, né? Isso é sublimar. Através de uma atividade que a sociedade não só aceitava, mas elogiava como uma de suas máximas expressões culturais. Sublimação é transformar algo sublime, algo em sublime, em algo sublime, em algo capaz de suscitar intensas emoções devido à sua grandeza, beleza, magnificência. A arte também, além da arte, a gente pode considerar a busca pelo conhecimento, a investigação intelectual, né? Estudar, criar, pesquisar. Freud também influenciou o movimento artístico da época dele, né? Os surrealistas, por exemplo, né? Tinha um André Breton, ele dizia o seguinte, que os surrealistas reconheciam que o sonho obscuro podia penetrar no verdadeiro eu de uma forma mais autêntica do que a razão clara. O cinema também, com o filme Psicose, do Alfred Hitchcock, o Dorminhoco, que é do Woody Allen, também é influenciado pelo Freud, né? Tem até uma frase desse filme do Woody Allen que o autor fala: não vejo meu psicanalista há 2 séculos, era um freudiano muito rígido, se o tivesse visto durante esse tempo já estaria curado. Então, a vida em sociedade, meu caro, é ao mesmo tempo tragédia e sublimação. É Eros e Thanatos o tempo todo, é prazer e realidade o tempo todo. E se souber transitar bem entre essas forças, poderá até ser feliz. Obrigado, quero encerrar por aqui, porque senão fica muito grande. E essa é a segunda parte desse tema bacana que eu gostei muito de fazer. Eu sou um freudiano. O Freud ele é muito mais atual do que muita gente imagina. Se as pessoas que falam que o Freud está ultrapassado, deveriam ler Freud. Porque eu acho que eles não leram Freud. Até porque a maioria fala id, ego, superego, né? Então, acho que acredito que não leram mesmo. Então, obrigado. É isso. Espero que você possa gostar, curtir o programa e compartilhar e dar joinha e tudo mais. Valeu e até a próxima